todos. Dessa vez eu vou começar pedindo no início do vídeo para vocês deixarem o like, se inscreverem, compartilharem em outros canais, porque é complicado gravar esse vídeo aqui. Hoje eu gravei mais tarde para ver se esfriava um pouco a cabeça, porque em vez de gravar logo depois do jogo, mas complicado. Ainda tá fervendo aqui o que aconteceu nesse jogo de hoje. Vai ser até difícil eu tentar organizar aqui as ideias para falar com vocês com clareza os sentimentos e o que aconteceu nesse jogo surreal de hoje. Para quem não assistiu ou também ficou mais pé da vida, não conseguiu tomar análise tão clara. Mas vamos lá. As ideias principais é o que eu botei na thumbnail do vídeo. Atuação vergonhosa do nosso Botafogo e emocional de moleque. Esses são os dois pontos cruciais que refletem esse vexame de hoje. A gente, apesar de ser um clássico, a gente tem que lembrar que o time rival jogou com um time de moleques, de meninos, sub-20, sub-19, sub-18, com 4 jogadores experientes, e desses 4, todos sem ritmo de jogo, que quase não jogam. Quem malemar entra mais quando falta 10, 15 minutos para acabar os jogos do Flamengo titular é o Cebolinha, que também até hoje não mostrou que veio no time do Flamengo. E a gente com praticamente força máxima, só sem o Rafael e o Adrielson. Como que o nosso time não teve tática, não teve técnica para ganhar do time B do Flamengo nessas circunstâncias? Nem o próprio técnico não estava lá em campo. Cara, como que justifica o jogo horroroso, um jogo fraquíssimo? Eu não tô falando só que o Botafogo perdeu, não. Eu falo de forma geral. Um nível técnico, assim, dos dois lados. O Flamengo também erros de passe, chutão pra frente, lançamento pra ninguém. Tenta fazer alguns dos moleques até, o Matheus Gonçalves, alguns do Flamengo até fizeram algumas jogadas individuais ali. Mas um jogo terrível tecnicamente. Mas assim, quem tinha obrigação era o Botafogo. O Flamengo estava na dele, o Flamengo estava no time B. O Flamengo entrou na base do que vier lucro. A obrigação era nossa. Nós tínhamos obrigação de impor o jogo, tínhamos obrigação de pressionar, de jogar bem, de mínimo vencer, que fosse de 0-0, cacete, de placar. Mas tinha obrigação de vencer. A gente mostrou que hoje, um bando em campo, sem organização nenhuma, sem tática nenhuma. Acho que os únicos adendos que eu posso falar aqui que talvez não merecessem ser tão malhados pelo time todo seriam o PR, o Segovia. O Segovia mostrou uma boa tranquilidade, um papel interessante. O Tietê. O Tietê manteve uma regularidade, fez algumas boas jogadas, alguns bons passes que, por conta dos outros jogadores da parte ofensiva, não viraram nada, não desenvolveram. O Lucas Fernandes eu vou dar um desconto porque ele é o primeiro jogo de 2023 do cara. O cara veio de lesão. E ainda assim ele ainda tentou alguma coisa. Ele fez alguns bons passes, tentou, assim... Não fez uma boa partida, mas assim, meio ao escarcéu e a carniça que foi tudo, acho que dá pra dar uma amenizada pra ele. Acho que o menino Carlos Alberto entrou também na ponta direita, no que não é a dele. Mudou o jogo, deu um novo gás pro Botafogo, tentou algumas jogadas, ajudou ali. O Matheus Nascimento também, eu já coloco ele um pouco abaixo desses outros, mas querendo ou não, ele teve algumas jogadas ali, teve uma chance de gol ali e tal, tentou. E assim, também teve um lance que pra mim foi pênalti do Matheus Nascimento. A arbitragem é muito ruim. Não conseguiu controlar o jogo, tanto que teve discussões, teve um clima pesado a maior parte do jogo, a arbitragem fraquíssima, mas não é o ponto. Não vou falar que a arbitragem vai... Não, o Botafogo perdeu porque foi garfado. Não. Teve erro, teve falha de arbitragem, mas o nosso time não fez por merecer.
a vitória nessa partida. Terrível técnica e taticamente. E outra coisa, assim, o que me deixou mais assim, pé da vida, e eu achei mais surreal nesse jogo, o emocional. Emocional de moleque. De quem? De quem? É do Carlos Alberto que entrou? É de Matheus Nascimento? É dos caras com menos de 20 anos? Não. De cara que já jogou, já rodou o mundo, já rodou a Europa, em clubes, grandes clubes europeus, fazendo estardalhaço, estando pilhado e cavando a própria expulsão. Senhor Marçal, senhor Tiquinho Soares, que deu uma cabeçada no juiz ainda. Senhor Carli, um cara que eu sempre defendo, eu sempre exalto aqui. Mas nesses últimos jogos teve. Todo jogo o Carli toma amarelo por reclamação, cara. Que negócio que é esse? Tivemos 3 expulsos hoje. O Carli já não estava mais em campo, mas só que ele no banco de reserva tomou o segundo amarelo e foi expulso. Uma sequência de 2 jogos contra o Vasco, 2 expulsos, hoje 3 expulsos. Cara, cadê o emocional, cadê o psicológico desse time? Tem que ser feito um trabalho muito sério, reunir a equipe, se tiver, deve ter equipe de psicólogos ali, eu nunca pesquisei isso, sendo bem franco, mas deve ter. Tem que ou trocar a equipe, zerar a equipe, ter uma reunião pesada com esses caras, porque não existe. São 2 jogos seguidos. Na verdade, até contra o Fluminense, né? O Marçal teve alguns rompantes também, que também escapou de ser expulso contra o Fluminense. Então, em 3 jogos, 3 clássicos, você, caras com mais de 30 anos ou caras próximos a 30 anos, tendo esses rompantes de quem acabou de jogar uma copinha agora, um negócio desse não existe. Tem que ser feito um trabalho sério nessa parte emocional do Botafogo, porque é sem condições. E assim, da parte técnica e tática, para mim, o nosso lado direito é absurdo de nulo e de ruim. O que também é você tomar um gol com entre 20 e 30 segundos de jogo? Graças ao senhor Daniel Borges, que também foi uma avenida durante todo o jogo. Se os caras do Flamengo tivessem alguém com um pouquinho mais de técnica ali, ou um centroavante um pouco melhor, a gente teria tomado mais gols. Porque os caras estão pintando e bordando ali em cima do Daniel Borges. O Carly também foi mal na jogada, na marcação ali. Que o cara veio de longe, o cara veio quase no meio campo ali. O Carly teve tempo de se posicionar, ou que fizesse uma falta fora da área, tomar alguma outra atitude. Ele também ficou meio desconcertado ali na jogada. E inofensivo o Piazon. O que é Piazon, cara? O que é esse Piazon? O cara não dominava a bola. Teve uns 2 lançamentos ali que o cara não dominou a bola. O cara furava, o cara errava o posicionamento. O cara era nulo. Assim, é crucial. A gente precisa de um ponta direito se atentar ao do nosso lado direito, porque tá absurdo. Um negócio surreal demais, surreal demais. E assim, pra mim hoje ficou claro. Em Copas você não pode ter Daniel Borges e Piazon. Em jogo grande, em jogo principalmente fora de casa, você pensar num time argentino, um time uruguaio, um time sul-americano com pressão ali, esses caras não servem para esses jogos. Esses caras não tem técnica e não tem psicológico, não tem emocional para jogo grande. E se a gente almeja ir bem nas Copas, não pode contar com esse tipo de jogador. A gente tem que torcer muito agora pro Di Plácido render para dividir com o Rafael ali a lateral direita, porque o Daniel Borges não tem condição. Não tem condição mesmo. O time, sua maioria foi terrível, como pelas pouquíssimas exceções que eu citei. E assim, tem que ser feito alguma coisa. Uma coisa mexendo nesse psicológico, nesse emocional. O senhor Luiz Castro também tem sua parcela, o time está totalmente desorganizado no jogo de hoje. E também o próprio Luiz Castro também não dá exemplo de tranquilidade. Teve um momento que o Luiz Castro, a hora que assim, pra quem não assistiu o jogo, teve um momento que um torcedor invadiu o gramado
Aí retiraram ele, depois que já tinham retirado o torcedor, a troco eu não sei de que, o batalhão de choque, lá o jogo foi em Brasília, da Polícia Militar de Brasília, foi no meio do campo, depois que já tinha tirado o torcedor. Com escudo, com toda aquela parafernália toda. Bem sem noção, porém, não cabe ao Luiz Castro. O Luiz Castro simplesmente foi lá conversar com os policiais. Pareceu que no momento pareceu que estava batendo boca até os policiais. Tem um policial que pegou no braço dele. Uma hora eu cheguei até que o Luiz Castro podia ser preso ali. Naquele momento, de tão absurda que foi a situação. O Luiz Castro também, em alguns momentos, ele vai no banco de reserva do adversário, também não sei a troco de quê. Alguns jogos que o negócio já tá pilhado. Então todo mundo ali tem sua culpa. E assim, pra mim foi o pior jogo do time titular do Botafogo nesse 2023, disparado. Levando em conta que a gente jogou com um time muito bem inferior do Flamengo, com maioria de jogadores de base, moleques, e 4 jogadores experientes sem ritmo de jogo. É complicado. As pouquíssimas chances que a gente teve, o Tiquinho perdeu um gol que não pode perder no primeiro tempo também. E não foi uma jogada construída, foi um lançamento, não lembro agora se do Tietchan ou do Lucas Fernandes. Mas assim, a bola bateu no Tiquinho, rebateu no zagueiro do Flamengo e voltou pro Tiquinho. Então teve sorte, ele não foi só uma jogada planejada. E eles são na cara do gol de em cima do goleiro. E depois teve os lances, né? O Matheus Nascimento ali pra mim foi um pênalti ali na jogada do gol que foi anulado do Carlos Alberto por impedimento, e depois um chute que o Matheus Nascimento também, que ele é puxado ali. Esse segundo para mim foi até mais claro de ser pênalti do que o anterior. Mas mesmo assim, é o que eu falei. Isso aí não vai passar pano, não vai tirar a tragédia, a vergonha que o Botafogo por si só garantiu nessa partida. Agora, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam disso. Que assim como eu falei, é bem difícil gravar esse vídeo aqui. Tô com a cabeça lá em cima, nem jantei. Quando tem uns jogos do Botafogo assim, eu perco até a fome, cara. Eu vou acabar comendo alguma coisa madrugada ou comendo só no dia seguinte. É complicado demais. Mas aí deixa. Vocês pensam disso e vamos ver o que vai ter de mudança nos próximos dias aí pra a gente não ter 4 expulsos no próximo jogo, né? Porque contra o Vasco 2 expulsos, hoje 3 expulsos, para não ser 4 na próxima partida. Grande abraço para todos vocês e saudações alvinegras e boa sorte para tentarem ter um fim de semana agora decente aqui depois dessa que o Botafogo armou pra gente. Valeu, salve!